chamei a Arielle Zuckerberg, que é irmã do Mark Zuckerberg, do fundador do Facebook. Ela é investidora da Berkeley, desculpa, ela é investidora lá no Vale do Silício. Enfim, esqueci o nome agora da empresa que ela investe, como é o nome mesmo? Eu vou lembrar. E aí pessoal, Gerson Ribeiro aqui de novo, e olha, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma startup de alto impacto? Talvez você já tenha se perguntado o que é uma startup, o que é alto impacto, o que são negócios inovadores. E bom, deixa eu te contar a história de 3 negócios que são de alto impacto, que são startups, que são inovadores. Você deve se lembrar de 2007, 2008 e 2009, que foram anos conturbados na economia mundial por conta da quebra de vários bancos americanos, né, por conta da crise imobiliária que aconteceu lá e refletiu no mundo inteiro. Então teve o Lehman Brothers que quebrou, teve vários outros bancos americanos que quebraram, e isso afetou a economia americana como um todo. Tem muita gente que compara esse período de 2008, 2009 com a crise de 1929, que foi a Grande Depressão Americana, que teve gente pulando de prédio, enfim, foi um desastre na economia global em 1929. E em 2008 também foi um cenário muito conturbado, muito complicado. E justamente nessa época surgiram várias empresas, várias startups. Por quê? Porque assim, quando a gente está passando por um cenário econômico de baixa, o que acontece é que as empresas, elas têm que se adaptar, elas têm que cortar custo, elas têm que encontrar novas formas de conseguir dinheiro, novas formas de conseguir clientes, novas formas de produzir seus produtos para serem competitivas e sobreviverem. E outros negócios, outras pessoas têm essa cara de dizer assim, caramba, por conta disso eu posso criar uma solução que resolve esse problema durante a crise. Foi justamente isso que 3 startups que começaram em 2007, 2008 e 2009, respectivamente, fizeram. Que foi o Dropbox, o Airbnb e o Uber. Você deve conhecer os 3. O que acontece é o seguinte, que o Dropbox ele começou com uma ideia. O cara não tinha programadores, ele não tinha investimento, ele não tinha nada, ele só tinha a ideia de fazer compartilhamento de arquivos na nuvem. E ele decidiu fazer, mesmo sem dinheiro, mesmo sem programador, mesmo sem nada, ele criou a startup dele, colocou no ar e pum, rapidamente ele conseguiu mais de 50 mil inscritos para a versão beta que nem existia da noite pro dia. Foi um negócio assim absurdo, uma estratégia de growth hacking fantástica. Inclusive eu vou falar mais sobre growth hacking no final desse vídeo, que ele conseguiu colocar em prática num período aí de conturbação. Conturbação, existe essa palavra? Acho que existe. Na crise mundial. Outro caso foi o Airbnb, que em 2008 eles fundaram essa empresa que o cara não tinha nem dinheiro para pagar o seu apartamento alugado. E aí foi que ele teve a ideia, pô, eu vou alugar o meu sofá para alguém, vou disponibilizar isso na internet e com dinheiro de ficar alugando o meu sofá eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. E graças a essa sacada dele, num período justamente que estava todo mundo desempregado, todo mundo sem dinheiro por conta da crise americana, ele fundou o Airbnb, que hoje é uma empresa que vale 20 bilhões de dólares. Imaginem, e 20 bilhões de dólares é uma empresa que surgiu na crise, e não só ela surgiu na crise, ela surgiu por conta da crise. Imagina isso. E em 2009 surgiu essa gigantesca empresa hoje, que é o Uber, que ele surgiu justamente da ideia de compartilhar, pegar recursos que todo mundo já tem e monetizar, ou seja, ganhar dinheiro em cima disso, que são os carros. Você tem carro, eu tenho carro, fulano tem carro, ciclano tem carro, e talvez essas pessoas estejam desempregadas por conta da crise econômica e tal, por que não pegar o carro deles e ganharem dinheiro disponibilizando para que eles sejam motoristas, né? Que eles levem a pessoa do ponto A para o ponto B, como é o modelo de táxi, e funciona também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou discutir a polêmica Uber-táxi não, tá? Não é esse o objetivo desse vídeo, a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo. Mas enfim, o que acontece é que o cara teve essa sacada, por quê? Porque ele viu que tinha gente que tinha carro, não tinha emprego e podia ganhar dinheiro com isso. E aí ele criou o Uber. O Uber é uma empresa que hoje vale 70 bilhões de dólares. É mais do que a Petrobras, embora a Petrobras está meio ruim das pernas aí, né? Mais do que o Banco Itaú, mais do que o Bradesco. Enfim, é uma empresa de alto impacto, é uma empresa de alta escala.
E aí eu vou voltar e falar agora do que é alto impacto. Primeiro, o que é uma startup? Startup é um conceito difícil de você definir. Não é um sofá que é fácil de definir. Tem 4 pés, várias pessoas sentam. Não é feito uma estante de livros. Uma estante de livros é um local onde as pessoas colocam livros em cima. Não é tão fácil. Startup é um conceito mais amplo, que basicamente existem várias fontes aí, mas basicamente a startup é uma ideia de algo, de um serviço ou produto que pode ter grande escala num ambiente de incerteza. Ou seja, você tem uma ideia para alguma coisa, mas você não sabe se aquilo ali vai dar certo. Isso pode ser um grande negócio. Então, basicamente, isso é uma startup. E o que é alto impacto? Alto impacto é um negócio que pode atingir milhares, milhões de pessoas. Então, se a sua ideia, se o seu projeto, ele tem capacidade de atingir milhões de pessoas, isso é um negócio de alto impacto. Se você consegue encontrar um problema, e sempre foca no problema, esquece um pouquinho a solução, mas se você tem um problema, que milhões de pessoas têm esse problema, e você consegue encontrar uma solução que seja barata, de alta escala, e mais interessante do que as soluções que já existem no mercado, isso provavelmente é uma startup que você vai ter alto impacto, porque existe um problema que muita gente tem, e você tem uma solução simples e talvez barata para atingir essas pessoas. Então isso é uma startup de alto impacto. E várias áreas cabem startups de alto impacto. Saúde, tem tantos problemas na saúde que a gente pode resolver usando tecnologia, usando novas ideias, usando conexão da internet, enfim. Então existe um mercado gigantesco em saúde, existe um mercado gigantesco em educação. Quantos problemas a gente não enxerga na educação brasileira e mundial hoje em dia? Existem diversos problemas que você pode resolver utilizando alguma ideia que você tenha, alguma tecnologia que exista, você junte isso, encontre um mercado que paga por isso, e aí você tem uma startup de alto impacto. E aí, nas finanças, na economia, como as startups de fintech, são startups de finanças, como as startups de mobilidade urbana, de IoT, que é a internet das coisas, enfim, existe uma infinidade de problemas a serem resolvidos utilizando novas ideias, novas tecnologias. Você tem uma ideia, você tem... Antes da ideia, se você identifica um problema real, que muitas pessoas têm, e você acredita que tem uma solução para isso, isso pode ser uma startup de alto impacto. Então, espero que você ou tenha a sua, ou você esteja buscando encontrar a sua startup de alto impacto. E esse é o objetivo desse vídeo. Você está me ouvindo, está me vendo e ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, ou se você está me ouvindo pelo podcast, o objetivo aqui é sempre trazer conteúdo para você criar a sua startup de alto impacto. Dicas, sacadas, ideias, tudo que eu tenho ao meu recurso, depois de ter dado palestra para 500 empresários nos Estados Unidos, como eu fiz lá em Las Vegas, palestrei lá para startups do mundo inteiro numa conferência chamada Up Global Summit, ou depois de ter dado cursos para startups lá em San Diego, lá na Califórnia, também ter facilitado o Startup Weekend Youth em Mountain View, que é o coração do Vale do Silício. Depois de eu ter tido a oportunidade, a experiência de ter dado cursos, palestras e treinamentos para outras pessoas em vários lugares, no Brasil inclusive em vários outros lugares também, como interior de Minas, Porto Alegre, enfim, Recife várias vezes, né, afinal isso daqui. Mas enfim, o que acontece é que a gente começa a perceber alguns padrões de modelos para que a startup dê certo, né? Não quer dizer que aquilo vai dar certo, não existe uma receita de bolo, mas existem metodologias que fazem com que você tire essa sua ideia e crie um negócio, tá? Não existe bala de prata, não existe uma receita de bolo perfeita, faça isso que vai dar certo. Não existe isso em nada na vida, é muito difícil. Mas existem metodologias para potencializar a chance de dar certo, isso existe. Existe metodologia Lean Startup, existe metodologia de Customer Development, existe metodologia Canvas, enfim, existe um caminho e eu ensino isso nos meus cursos, nos eventos que eu dou, né? Muita gente procurando saber, quando é que vai ser o teu próximo evento, enfim, vai ter um evento presencial que vai ser restrito para algumas poucas pessoas, né? Muita gente pergunta, muita gente manda e-mail perguntando, mas isso aí vai ser só para algumas pessoas mesmo, eu vou falar mais disso mais para frente, mas enfim. Mas nesse momento, se você quer ter acesso aos maiores especialistas de startups do Brasil e do mundo, eu te convido para fazer parte do Brasil Startup Summit. Eu chamei Vitor Andrade, que é o diretor-geral do Startup Brasil, o programa do governo federal de aceleração de startups, eles investem nas startups. Chamei o Felipe Matos, que é o
o fundador da maior aceleradora da América Latina, que é o Startup Farm. Ele está palestrando comigo aqui no Brasil Startup Summit. Chamei a Arielle Zuckerberg, que é irmã do Mark Zuckerberg, do fundador do Facebook. Ela é investidora da Berkeley, ela é investidora lá no Vale do Silício. Enfim, esqueci o nome agora da empresa que ela investe. Como é o nome mesmo? Eu vou lembrar. Kleiner Perkins. Ela é investidora na Kleiner Perkins, ela é sócia, investe em startups lá nos Estados Unidos. Tem o Tyler Willis, que é um dos investidores também lá no Vale do Silício. Foi ele que ensinou a Arielle Zuckerberg a investir. Imagina, eu não estou trazendo só a Arielle Zuckerberg para você assistir. Estou trazendo também o cara que ensinou ela a investir. Tyler Willis está palestrando comigo aqui no Brasil Startup Summit. E se você não está inscrito, se inscreve. É de 3 a 9 de maio. Conferência 100% online, 100% gratuita para você assistir de casa ou do trabalho, ou enfim. É só você se inscrever no link que está aqui embaixo desse vídeo, aqui em cima. Se você está no podcast do iTunes ou assistindo esse episódio do podcast aqui pelo seu celular, pelo seu iPhone, pelo seu Android, tem a descrição aqui no podcast. Vai lá, se inscreve. E é isso aí, vai ser muito legal, quero ver você lá. Meu nome é Gerson Ribeiro, foi um prazer. E olha, deixa teu comentário aqui no vídeo, que eu gosto de ver o que vocês estão dizendo e que é importante também saber se você tem alguma dúvida, se você já está criando sua startup de alto impacto, deixa teu comentário, dá teu like, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo podcast, né, se inscreve no podcast e deixa um review. E é muito importante você deixar esse review, porque aí eu sei o que você tá achando, se você tá gostando, se você tem alguma ideia de algum episódio, porque eu leio e eu me inspiro para fazer os próximos episódios. Então é isso aí. E se você gostou mesmo desse vídeo, se tem alguma pessoa que você acha que vale a pena essa pessoa ouvir essa mensagem, compartilha pro teu amigo ou amigos que possam estar criando sua startup, que ainda não sabe o que é uma startup de alto impacto, e que você possa compartilhar com ele para ele ouvir isso aqui e aproveitar também. Beleza? Meu nome é Gerson Ribeiro, foi um prazer falar com você. Bota para quebrar, eu quero ver tua startup de alto impacto fazendo sucesso. Um abraço.